Eu vou falar hoje sobre 5 coisas que não te contaram sobre o atendimento na construção da imagem. Eu falo aqui para os ouvintes, para os meus clientes, para as minhas alunas, para as minhas mentorandas, sempre a partir da minha experiência, né? É o que eu vivo no meu dia a dia, sendo consultora de estilo e imagem, é o que eu vivo no dia a dia, escutando as dores e as dificuldades das consultoras, tá? Então, vamos lá. Há muita responsabilidade na lida com a cliente. E é importante a gente ficar atento, né, aos excessos que acontecem no relacionamento com a cliente. Porque essa parte, a relação consultora-cliente, o cliente-consultor, ela é decisiva para os resultados de uma consultoria de imagem. Então, eu vou me ater a alguns pontos aqui. Então, são 5 coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, eu vou falar das maiores dificuldades que as profissionais encontram no caminho, né, no dia a dia, a partir da minha experiência, tá? Dores específicas que elas encontram no dia a dia. Bom, a primeira delas é a dificuldade para identificar quais são as reais necessidades e demandas da cliente. Isso parece simples, né? Mas não é. Eu acredito que aí esteja a base do nosso trabalho, né? A base de um trabalho que pretende ter resultados autênticos e transformadores para a cliente. Se a gente não entende de verdade o que ela precisa, fica difícil. E esse entendimento, ele ultrapassa muitas vezes o que a cliente nos conta, né? Porque a cliente, muitas vezes, ela não se conhece, né? Ela não conhece a relação dela com a imagem, com a aparência, com o guarda-roupa, com o vestir. Então, cabe ao consultor de imagem, ao profissional de imagem, a um profissional da área de beleza, o visagista também, entender o que ela precisa. Portanto, o nosso trabalho, ele precisa de dar um passo além. A gente não pode se fiar apenas no que a cliente te diz ali naquele momento, não é? É importante que a gente, vamos dizer assim, que a gente puxe a língua da cliente para que ela possa elaborar melhor o que ela precisa, o que ela quer, né? Então, para que a gente faça esse trabalho, a gente precisa de um tempinho a mais, e ontem eu falei sobre isso na live. Então, vamos lá. Dentro dessas dificuldades, tem uma outra dificuldade que eu percebo que muitas colegas têm, consultoras, que é compreender o tempo da cliente em relação às mudanças de imagem. Cada cliente tem seu tempo. Não é possível você elaborar a mesma estratégia dentro do mesmo tempo para uma cliente e para uma outra cliente, né? Cada uma tem a sua história de vida. E eu vejo que algumas profissionais, elas têm dificuldade de respeitar o limite, né, desse processo, porque elas não compreendem o tempo da cliente, tá? Então, o que acontece? A profissional, a consultora de imagem, ela acaba trabalhando as técnicas ali no 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem dar o tempo necessário para cada cliente. Tem clientes que vai demorar na parte de análise do guarda-roupa, outras vão demorar mais na parte do estilo, da apuração do estilo, outras na parte de compras, enfim, são muitas questões, a gente poderia ficar falando delas aqui até amanhã, tá? Uma outra dificuldade que eu vejo é que algumas profissionais não conseguem conduzir um processo onde a cliente ganha autonomia. Elas desejam muito isso, mas elas não têm a ferramenta para levar a cliente a ganhar autonomia, e muitas vezes
essa cliente acaba ficando refém de padrões, né, estéticos e dos gostos da consultora de imagem. Outra dificuldade que eu percebo, outra dor, né? É muito comum entre as consultoras de imagem é entregar propostas onde a cliente se reconheça de verdade, né? Aquela proposta que realmente vai de encontro a quem é a cliente, vai de encontro ao que ela realmente precisa para que ela consiga se reconhecer, tá? E outra dificuldade é algumas profissionais não conseguem aceitar que a cliente queira ir até um determinado ponto do processo, né? Algumas profissionais querem que a cliente faça tudo, vamos dizer assim, né? Quando elas contratam uma consultoria completa, por exemplo, eu mesmo tenho uma experiência do início do meu trabalho na consultoria de imagem, a pessoa chegou para fazer passar por um processo, ela estava disposta a investir no processo que a gente chama assim de completo, só que chegou no meio do caminho, nós fizemos 2 etapas e a cliente não quis mais, ela não quis continuar. E eu entendi que para ela bastava naquele momento, né? Para ela já aquilo ali era suficiente, e eu entendi que as mudanças que foram feitas naquele pedaço ali do trabalho impactaram muito a cliente. Então, é como se ela precisasse de um tempo para assimilar aquilo que estava sendo proposto, né? E eu vi isso acontecendo, né? Essa experiência me ensinou muito. E o passado um ano, pouco mais de um ano, essa cliente ela voltou para dar andamento ao processo. Eu nem imaginei que ela fosse voltar, porque eu tinha entendido que ela não, né, não tinha gostado, que não tinha se interessado pelo trabalho, mas não foi nada daquilo. Foi ela que me ensinou um ano depois que aquele trabalho tinha sido incrível, que tinha sido muito bom, que tinha tido muito efeito na vida dela, mas que naquele momento era aquilo que ela queria fazer, né? E que aquele trabalho, aquela parte primeira do trabalho, é que tinha impactado a vida dessa cliente. Então, são com essas experiências cotidianas que eu vou tecendo as minhas elaborações e vou com elas ajudando as minhas alunas, as minhas mentorandas e principalmente as minhas clientes, não é? Porque eu gosto muito de trabalhar, de atuar como consultora de estilo e imagem. Bem, então, eu falei para vocês aqui das dificuldades mais comuns que eu vejo, não é, no meu dia a dia, além de outras dificuldades técnicas, mas aqui eu estou me atendo a dificuldades que eu chamo assim de subjetivas, humanas, tá? Uma outra coisa que não te contaram, né, sobre o atendimento, é que a consultora ela deve abrir mão desse ilusório poder, né? Nós, consultoras, nós não temos poder nenhum no trabalho. O poder, ele está todo do lado da cliente. É a cliente que sabe o que ela precisa, não é? Nós somos intérpretes do que ela precisa, nós somos catalisadores, mas jamais os detentores aí desse conhecimento do que ela precisa. Então, voltando, é a cliente que sabe o que ela precisa. Por isso, nós precisamos de ferramentas adequadas para que a gente entenda o que a cliente precisa, para que a gente consiga empregar da melhor maneira possível as técnicas, né? Afinal de contas, nós somos chamados e contratados para resolver uma questão técnica. Mas o que eu chamo sempre a atenção é que se a gente não
entende o que a cliente, qual é a dor, qual é a dificuldade dela, né? E cada cliente tem a sua dificuldade, nós não vamos conseguir ser exitosos no nosso trabalho. O nosso resultado vai, ele, né, deixa a desejar, é um resultado que está longe de ser autêntico, né? Está longe de ser um resultado que vai realmente promover alguma mudança na vida dessa cliente. E eu sempre digo, né, que quem conduz o processo é a cliente, não é o consultor, não é a consultora que conduz o processo. Nós sustentamos, não é a consultora que conduz, é a cliente que conduz o processo. Nós somos sustentação desse processo, né? Isso é totalmente diferente. A gente caminha aí lado a lado com o cliente, jamais na frente, né? Ou se tem alguém que caminha na frente, é a cliente. Nós caminhamos ou ao lado ou atrás, aí depende da situação e depende do momento de vida, depende do background, depende do repertório da cliente. Tem clientes que chegam com mais repertório, tem clientes que se conhecem bastante, já passaram por algumas experiências, vamos dizer assim, no campo do autoconhecimento, então fica mais fácil. Mas, de um modo geral, não é o que eu observo no dia a dia, no meu trabalho e no trabalho também das minhas alunas e das minhas mentorandas. Uma outra coisa que também não te contaram sobre o atendimento. Quando eu digo não te contaram, talvez eu já tenha te contado, porque quem me segue sabe que eu estou sempre falando sobre essas questões. Eu escrevo muito sobre isso no meu blog, nas minhas comunicações semanais que, né, são as newsletters, nos meus posts, mas de um modo geral, eu não vejo outros profissionais falando dessa forma, né? Eu sou bastante incisiva porque eu tenho uma experiência muito grande. Eu sou consultora de estilo e imagem e sou psicanalista com uma vasta experiência. Então, eu junto os meus conhecimentos e é esse apanhado de experiências, né, de vivências, que me faz falar, que me faz sustentar o trabalho da forma como eu sustento, né? Então, outra coisa que não te contaram é que alterar padrões estéticos não é tão simples, né? Pode parecer simples para uma profissional, uma consultora que está entrando no mercado, ela pode pensar, mas é só vestir a cliente, é só fazer uma revitalização do armário, é só fazer uma análise de coloração e está tudo bem, a gente entrega aquele resultado ali para o cliente, é só fazer enfim, um personal shopper, tá? Não é só isso, né? Quando a cliente está ali com a gente, ou quando a cliente está passando por um processo de consultoria de imagem, ela revive as experiências todas com a imagem, não é? Enfim, a construção, a constituição da nossa imagem é algo sutil, complexo, não é? Ele envolve experiências com os nossos pais, experiências com as pessoas que cuidaram de nós, desde lá a mais tenra infância até os dias de hoje, enfim, é um somatório de experiências. E o que a gente não pode esquecer é que a nossa imagem, ela é constituída por partes, ela é fragmentada, né? E esses fragmentos, eles vão se entrelaçando ao longo da vida e faz com que a gente seja o que a gente é. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades com com o meu armário, se eu nunca acho uma peça que eu gosto, eu acredito que eu nunca tenho que vestir, mesmo tendo um armário abarrotado, cheio, um armário incrível, isso tem a ver com a minha história. Então, toda vez que a gente presta uma consultoria, considerando essas questões, né? Considerando, escutando
de uma forma atenta o que o cliente tem para nos dizer, nós temos mais chances, né? Eu ensino muito isso, eu ensino ferramentas para a consultora poder lidar com isso no meu curso, e ferramentas que são para consultores de imagem, né? Longe de ser terapia. Quem me segue aqui nunca viu eu escrever alguma coisa parecida com isso, não é? Ou ser uma psicóloga. O que eu defendo aqui é que é possível a consultora de imagem aprender ferramentas que vão deixar o seu trabalho muito mais humano, no sentido que ela vai conseguir uma conexão genuína com a cliente. E se ela tem uma conexão genuína com a cliente, o que vai acontecer? Resultados maravilhosos, resultados acima da média, não é? Que vão ter efeito sobre a vida da cliente e também para a consultora, porque quando a gente recebe um feedback, né, bom do nosso trabalho, quando a cliente chega e te fala que aquilo ali mudou a vida dela, quando a gente fala de mudar e de transformar, eu estou falando de transformar a relação dela, por exemplo, com o guarda-roupa, a relação dela com o comprar. Né? Eu já vi na minha experiência de atendimento, na experiência de atendimento das minhas alunas, clientes que deixaram aquele padrão assim excessivo, compulsivo de comprar. A consultoria conseguiu trazer um diferencial ali, de forma que a cliente mudasse a posição em relação àquele excesso que trazia, no final das contas, que fazia mal a ela, né? Bem, então, qual é a quarta coisa que eu quero discutir aqui com vocês, que nunca contaram, né? Que não te contaram por aí, mas que eu vou contar, ou que eu já contei, que eu continuo reafirmando. O ego inflado. Essa é uma coisa muito importante que ninguém fala por aí, que o ego inflado da consultora, né? Ele pode levar a cliente a se tornar uma réplica. Então, pensar aqui o quão mal faz esse excesso de vaidade por parte da consultora, né? E esse excesso de vaidade, ele acontece quando? Quando a consultora não se conhece, quando ela não conhece os seus limites e vamos dizer, os seus pontos fortes, né? Quando ela tem uma relação conflituosa com o seu guarda-roupa, sim, tem muitas profissionais que têm uma relação conflituosa com o armário, com a aparência, com o corpo. Então, o meu trabalho é para chamar a atenção das colegas consultoras para isso, porque se a gente não questiona e não elabora algumas questões nesse âmbito, o nosso trabalho fica comprometido, né? Nós não vamos conseguir ajudar a nossa cliente. Então, retomando a questão do ego inflado da consultora, né? Estar posicionada dessa forma, uma profissional que se posiciona assim com o ego inflado, né? Isso pode levar a cliente a buscar uma imagem ideal, né? Que sabemos ser inatingível. Porque uma pessoa que tem o ego inflado, ela é uma pessoa que procura a perfeição da imagem, ela acredita nisso. Então, se ela acredita nisso, ela vai facilitar o acesso da cliente a isso que é tão maléfico, não é? Que é tão nocivo e que compromete, inclusive, a saúde mental da cliente. Outra coisa que pode acontecer quando a profissional tem esse excesso de vaidade, esse ego inflado aí comandando o processo, isso pode levar a cliente a copiar a consultora e a tê-la como modelo, né? Porque profissionais que têm assim esse excesso de vaidade, elas acreditam que o bom resultado é aquele onde a consultora fica parecida com ela.
tem o mesmo padrão imagético, mesmo corte de cabelo, se veste daquela forma. Eu vejo muito isso por aí, né? E não sei se vocês estão concordando comigo, se isso que eu estou falando faz muito sentido, mas eu estou repetindo o que eu digo aqui para vocês. É a partir da minha experiência, é a partir do que eu colho das conversas com as minhas colegas consultoras, com as minhas alunas, com as minhas mentorandas, tá? E última coisa que não te contaram sobre o atendimento na construção da imagem, esse aqui é para finalizar, né? É que o processo humanizado, ele vai te levar mais longe na carreira. Eu falo muito isso, ele vai te levar mais longe porque você vai ter outras ferramentas que vão te ajudar a aplicar melhor as suas técnicas, não é? Quando você está munido de ferramentas do campo da técnica e da humanização, você tem os melhores resultados. E quando eu falo de humanização, eu estou, por exemplo, dizendo de ferramentas que vão ajudar a consultora a lidar melhor com a vaidade, ou ferramentas que vão ajudar a consultora a perceber o quão vaidosa ela é, excessivamente vaidosa, e como que isso atrapalha o trabalho, não é? Porque muitas vezes a consultora não percebe, ela não se dá conta daquilo e acha que ela está fazendo um trabalho, vamos dizer assim, maravilhoso. E muitas vezes ela está prejudicando a cliente e ela também está se prejudicando, porque não é possível ter um resultado bom, que eu chamo um resultado autêntico, não é? Um resultado que vai mudar a vida da cliente quando a gente parte de um excesso de vaidade, não é? Porque, repetindo o que eu disse, é muito importante isso. O excesso de vaidade, ele diz que você não se conhece, né? Ele diz que você precisa né? Ele mostra que você, consultora, precisa de se conhecer, né? Você precisa de conhecer as suas limitações, os seus entraves com a aparência. Então, o meu trabalho o tempo todo é de mostrar que, sem isso, os resultados, né? Sem essas ferramentas humanizadas, o nosso trabalho ele fica limitado, ele não anda muitas vezes, né? E eu tenho visto muitas pessoas, muitas profissionais de imagem, muitas consultoras se queixarem do que está acontecendo no mercado, né? Eu não vou entrar nisso agora, mas eu fico observando e pensando, né, com os meus botões, que a saída é a gente se diferenciar, né, por aí, no entendimento do que o nosso cliente precisa. Eu reforço sempre, precisamos de estudar muito técnicas. Eu sou uma pessoa que estudo muito. Quem me segue nas redes sociais sabe o que eu estou escrevendo. Eu estou sempre atenta ao que está acontecendo aí no mundo, na moda. Já fiz muitos cursos na área de estilo, imagem pessoal, imagem corporativa, styling, vários cursos com profissionais renomados do mercado, são muitos cursos com profissionais de fora do Brasil. Isso é importantíssimo, mas o que eu estou dizendo aqui é que é importantíssimo a gente também entender o cliente, né? E nesse mundo que nós estamos vivendo, mais importante ainda, né? Como que a gente vai trabalhar quebra de padrões, por exemplo, só com o nosso conhecimento de técnica? Não é suficiente, porque cada cliente é um. Né? Então, nós precisamos de ampliar o nosso repertório, não é? E aqui eu convido vocês a ampliar esse repertório subjetivo, que é o que está fora do objetivo. As técnicas, elas são objetivas. 1 mais 1 é 2, né? Não, aqui nós estamos num campo subjetivo, por quê? Porque cada cliente é um, não é? O cliente que te procura com aquela demanda X, mudança de carreira, enfim, é completamente diferente do outro lá que te procurou pelos mesmos motivos, mesmo tendo a mesma idade, a mesma condição socioeconômica, o mesmo grau de escolaridade, enfim, ainda assim é muito diferente. A gente tem que cada vez mais se apoiar na singularidade do cliente, né? Para
a partir disso, elaborar o nosso trabalho. Então, gente, eram essas as considerações que eu pensei em trazer aqui para vocês. Eu vi alguns comentários, mas eu não consegui. A Márcia Caldas está dizendo aí certíssima, a Juliana faz todo sentido, o Aldo da agência F House faz muito sentido, Luísa Lisboa. Márcia falou que vê muito isso, Juliana, perfeito. Gente, que bom, eu fico feliz e estou vendo aí muitas colegas, né? Muitas pessoas com as quais eu tenho um contato direto na consultoria de imagem, outras que não, são pessoas que entraram agora, que eu estou conhecendo agora. Sejam todas muito bem-vindas. A Juliana disse, você une o melhor dos dois mundos de maneira brilhante. Ah, que bom, Juliana. Assim, a minha ideia e o meu intuito é de elevar o padrão, né? O patamar da consultoria de imagem, o patamar da nossa profissão, né? E eu acredito que eu estou conseguindo. A Juliana foi minha aluna, eu estou vendo várias pessoas aqui que foram minhas alunas. Então é isso, gente, ó. Então, um beijo para vocês e até amanhã. E muito obrigada pela presença.